basicamente pessoas falando todo tipo de coisa, né, pra ti, que viram desculpas. Então, a segunda barreira seriam as desculpas que a gente mesmo dá pra nós. Ou às vezes pessoas falam pra nós e a gente internaliza aquilo, né, como se fosse uma verdade, nos tiram do caminho, nos desviam, nos desmotivam, né? E as desculpas são bem variadas. Tem todo tipo de desculpa, né? A programação é muito difícil, eu tenho que fazer faculdade para ser programador, senão eu não vou conseguir. Isso é um pensamento que muita gente tem, mas é muita gente que não está inserida na área, né? Às vezes que veio de outra área, tu veio da área de advocacia que precisa ter faculdade, precisa ter OAB, precisa ter um monte de coisa. Aí na tua cabeça tu acha que programação é assim, e não é. Então são pessoas que são ignorantes, né? No sentido de não saber como é que funciona a área. Então elas acham que é da mesma forma que as outras áreas, né? Mas não é. Então tem um monte de desculpa que tu pode dar, né? Eu tenho que ser bom em matemática, eu tenho que ter um bom computador, se eu não tiver um computador top, eu não vou conseguir programar. O mercado de programação tá saturado, não tem vaga. Tem um monte de desculpinhas que tu pode se dar, mas a grande verdade é que tu não precisa se preocupar com nada disso. Tu pode, como a gente falou, né? Não tenho computador. Tu pode começar a aprender pelo celular, não tem problema. Consegue fazer isso. O que realmente vai importar é a tua vontade de querer aprender e fazer o que for preciso para aprender. A gente sempre fala, controla o que tu pode controlar. E o que tu não pode controlar, tu não vai pensar nisso, tu não vai ocupar tua mente com isso. Tem várias coisas que a gente às vezes deixa de fazer porque a gente ouve alguém falando, ou porque a gente mesmo tem alguma crença que a gente acha que é assim, né, e daí a gente não faz. Mas a maioria dessas coisas são coisas que tu não pode controlar. Sei lá, muita gente fala, né, a inteligência artificial vai vir e vai roubar o emprego dos programadores. Tá aí, que tipo de controle tu tem sobre isso? Nenhum. Aí tu vai deixar de tentar programar, deixar de virar um programador, porque tu acha que talvez a IA substitua o teu emprego no futuro. Sendo que se isso realmente acontecer, que eu acho que vai demorar ainda umas décadas, se for acontecer de verdade, né? Eu acho que a programação nunca vai... Não é possível fazer um site somente com uma IA. Tem que ter uma pessoa pensando, tem que ter uma pessoa conversando com o cliente, né? Então tudo isso vai continuar, né? O programador vai continuar existindo, mas a pessoa fica presa nisso, sendo que ela nem pensa que se isso acontecer mesmo, todos os empregos vão ser substituídos, né? Não vai ter algum emprego, só os empregos braçais que não. Né? E olhe lá, porque com a Skynet aí, os robô da Amazon lá machucando os caras, por exemplo, que aconteceu nesses tempos, pode acontecer. Então, eu acho que é o que a gente sempre fala, não ocupem a mente de vocês com esse tipo de coisa que não leva a lugar nenhum. Procurem se preocupar com o que vocês podem fazer. O que tu pode fazer? Estudar, se dedicar, não desistir. Tudo isso é algo que tá no teu controle, certo? Coisas que não estão no teu controle, é aquele velho ditado, né? Coisas que não têm solução, solucionada estão. Se não tem uma solução, né, visível, está solucionada, porque não tem mais o que tu fazer. Então, tem coisas que tu não precisa se preocupar. Essas desculpas, elas vão fazer com que tu desista, muitas vezes. E depois se arrependa, né? Eu devia ter focado na programação naquele ano lá que eu queria aprender e eu estava motivado. E daí veio uma pessoa e me falou uma coisa e eu desisti. Então, isso é extremamente prejudicial para vocês. É uma barreira bem comum, né? Tanto de nossos próprios pensamentos, quanto de pessoas nos falando coisas. Às vezes é muito comum de uma pessoa, um programador vir falar, nem tenta porque o mercado tá saturado, nem tenta. Às vezes parece até uma má vontade, assim, das pessoas que já estão querendo que as pessoas não entrem, sabe? É bem ruim isso. É extremamente possível uma pessoa aprender a programar e entrar no mercado. Não tem um grande problema nisso, né? O grande problema é a própria pessoa que desiste e não tenta e não se dedica e não vai até o fim. Não faz o que tem que fazer. Então é isso. Se tu tiver superado a primeira barreira, né, que é ter esse planejamento, saber para onde ir, né, o que estudar, e tiver ali um acompanhamento, uma ajuda nesse processo, vai ficar mais fácil ainda de tu não cair nessas desculpas, né? Nessa segunda barreira que eu falei das desculpas que, no final das contas, às vezes é só pra gente mesmo se sentir bem, né? Eu desisti, mas eu não ia dar certo. A IA vai substituir todos os programadores aí em breve. Não deixem que isso tire vocês do caminho. Sejam mais fortes do que isso, né? Não tenham medo da IA. Usem a IA como uma ferramenta. A gente sempre fala, né? A IA não vai substituir o programador. Um programador que sabe IA vai substituir um programador que não sabe IA. Então, o futuro é a inteligência artificial, mas isso não quer dizer que vocês vão deixar de trabalhar com programação por isso. Beleza, pessoal? Então, aproveitem,
o momento, né, agora de começar a estudar realmente e entrar no mercado, porque é um momento bom para entrar no mercado, né? O mercado está aquecendo de novo aí, muitas empresas estão contratando, e é isso. Tem empresas que estão demitindo, tem empresas que estão contratando, como sempre aconteceu, né? Não é um grande problema isso, né? Se tu focar e ficar no caminho certo, com dedicação, tu consegue qualquer coisa. Isso a gente garante para vocês. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.